Então, assim, o gênero biodemo é um só, mas são quase 250 mil espécies, e nos livros que eu descrevo, essas espécies a gente chama espécie Yel, mas aí eu, ao invés de eu chamar espécie, eu chamo família Yel, família Vol, família Shalom, família Mion, são o nome das espécies que, no seio dessas espécies, foi que eclodiu o problema da rebelião de Lúcifer. Você explicando a questão de Yel Luzbel, né? Você falou sobre os biodemos. Eu queria que você só explicasse esse conceito, né? Um pouquinho melhor para quem está ouvindo agora aqui. Os biodemos. Vamos lá. Só para a gente entender, o sentido da vida que nós levamos como seres humanos é isso que hoje nós compreendemos, é isso que hoje nós pensamos que sabemos. Mas, assim, a vida, ela não é o mesmo fenômeno para todos os seres, certo? O genoma de cada espécie, ou seja, o conjunto de genes que produzem a cada instante as reações enzimáticas para que sejam produzidas as proteínas específicas para formar as diversas espécies de barata, de cobra, de macaco, de ser humano. Cada genoma desse encerra uma receita de vida específica. Hoje o universo onde a gente mora está inundado de espécies que um dia foram meras moléculas com esses códigos que foram jogadas aqui, vindas do universo vizinho. E nós temos o universo vizinho, já está na hora da gente saber disso. As mitologias falam disso há milênios. As mitologias mais tradicionais, por exemplo, a mitologia chinesa diz o quê? Que o lugar onde hoje nós estamos é um lugarzinho dentro do Yin. Mas o que é o Yin? A mitologia chinesa explica. É porque lá atrás não existia nada. Um belo dia surgiu um ovo cósmico e esse ovo quebrou, aí surgiu o Yin, o Yang e Panku, o tal criador que havia colocado o ovo, aí caiu no ovo, quando o ovo quebrou, surgiu o Yin, o Yang e Panku caído desse lado. Ou seja, dois universos e o criador caído em um deles. O Yang seria antimaterial, o Yin, material. São dois universos gêmeos porque nasceram na mesma hora, mas não é gêmeos porque um se parece com o outro. Um é de matéria, o outro é de antimatéria. E como Panku caiu no Yang, né? Então, assim, mitologia ariana hindu, surgiu Anda, que é o ovo cósmico, quem colocou ninguém sabe. Mas aí Anda um belo dia quebrou e surgiram duas locas, o Bullock e o Brahma Loka, e o Brahma Loka porque Brahma caiu nessa loca aqui. Ou seja, primeiro a vida surgiu no universo antimaterial chamado Brahma Loka, ou Yang, nessas duas mitologias, e quando a vida faliu em termos de não conseguir evoluir nesses corpos de plasma, nesse universo vizinho, esses códigos vieram e foram semeados no nosso. Então, quando esses códigos foram surgindo no nosso, diversas levas de vida foram sendo, então, o panorama do nosso universo. A primeira leva de vida que surgiu no nosso universo foi insetoide, segundo essas fofocas desses seres. O modelo insetoide. Um ser alfa manda, o resto obedece. Tipo abelha rainha, abelhas operárias. Segundo essas fofocas, as primeiras raças que surgiram no nosso universo biológico, vindo dessa semeadura do universo vizinho, de um código que eles mandaram, todas são insetoides. São as mais antigas, uma tecnologia muito complexa, mas nível de compreensão ou nível de emoção, zero. Essas outras semeaduras foram acontecendo, até que a coisa humanoide foi aparecendo. Os biodemos, eu fiz essa introdução para poder chegar, seria uma das primeiras expressões da evolução da vida no universo biológico que assumiu a forma humanoide
da qual hoje nós somos a expressão mais moderna. Tá? Esses seres biodemos surgiram justamente quando os seres do universo vizinho resolveram semear esse universo, mas eles começaram a brigar entre eles, e as mitologias contam isso. Quem é que vai mandar nisso? Eles engendraram naquela época, que época? Cerca de 6 bilhões de anos atrás. Engendraram um representante deles para esse ser engendrado surgir no universo biológico e ficar obedecendo a eles do universo vizinho. Esse ser aqui é o tal ser que hoje se chama Cristo cósmico, ou Sofia em grego, ou Rockman em hebraico. Descendente de Shokma, que seria Vishnu desse universo vizinho. Então esse Rockman, quando ele surgiu no nosso universo, ele criou o gênero biodemo. O que diabos é o gênero biodemo? São quase 250 mil famílias ou espécies distintas de seres humanoides, mas humanoides de diversos tipos. Hoje a gente olha assim e aí vê leão, lince, gato, onça, tigre. Cada espécie dessa é uma espécie do gênero felino. Lobo, cachorro, do gênero Canis. Então, assim, o gênero biodemo é um só, mas são quase 250 mil espécies, e nos livros que eu descrevo, essas espécies a gente chama espécie Yel, mas aí eu, ao invés de eu chamar espécie, eu chamo família Yel, família Vol, família Shalom, família Mion, são o nome das espécies que, no seio dessas espécies, foi que eclodiu o problema da rebelião de Lúcifer. Essas espécies moram aonde? Numa porrada de sistemas. Capela é só um dos sistemas aonde esses seres moram. De novo, são perto de 250 mil famílias. É como se existissem 250 mil humanidades do gênero humano, fazendo analogia. Humanoides. Seriam humanoides, todos. Humanoides, não hominoides. Lá seriam hominoides, aqui humanoides, tá certo? Só que isso é um estágio da evolução. Primeiro surgiram os biodemos, por isso eles nem sexuados eram, e sem emoção. Então, assim, os biodemos, para responder a sua pergunta, teriam sido gerados por um ser chamado Rockman, em hebraico, ou Sofia, em grego. Nenhuma dessas 250 mil famílias é sexuada, nenhuma é emocional. Todas elas surgiram dentro de casulos. O impressionante é que esses seres, eles não nascem em planetas como a gente, eles nascem dentro de naves. Todas as 249 mil e tarará espécies biodêmicas surgiram dentro de naves, dentro de casulos, porque todas eram programadas. Esses eram os insetóides, os primeiros? É isso, não? Isso aí é humanoide. Insetóide foi bem antes disso. Ah, tá. Esses seres aqui são hominoides de alguma forma, tem forma humana. Os biodemos. Os biodemos. Insetóide, ninguém nem sabe contar a quantidade de espécies de insetóides que existem. Eu já vi um filme dentro de uma coisa que me mostraram esses seres. Né? Mas assim, existe agora falando de cinema mesmo, existe um filme chamado Ender's Game, que é com Harrison Ford, que eles treinam... eles treinam as crianças. Isso, que mostra muito bem uma raça insetoide tentando invadir a Terra, e eles simulam a batalha para que as crianças... nos chamados jogos, o nome do filme é Ender's Game, exatamente por isso, né? E eles treinam as crianças, que eram bem mais habilidosas que os adultos, nos joguinhos lá, e foi assim que eles salvaram a Terra, no contexto do filme. Raça insetoide é aquilo ali que aparece naquele filme. Os biodemos são, em tese, pacíficos, mas só que a rebelião de Lúcifer enlouqueceu várias dessas famílias. Não sei se com isso fica aí uma resposta
razoável. E em que momento surgiu essa bifurcação do cérebro humano, já que os biodemos tinham um cérebro inteiriço, digamos? Cara, essa história é muito complicada. Quando no universo vizinho, tá? Isso aqui que eu estou falando, só quem fala sou eu, não está escrito em lugar algum, não tem fonte. Uma ou outra mitologia vai falar disso agora que eu estou falando. As mitologias falam de muita coisa, mas muitos assuntos das mitologias foram liquidados porque boa parte dos escritos mitológicos hoje não mais existe. Então, assim, quando a vida que surgiu primeiro no universo vizinho, chamado Brahmaloka, ou Yang, ou Irem, na mitologia celta, blá, 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 quando a vida lá faliu em que sentido? Não conseguiu evoluir. As vidas eram sempre muito longas, então não havia evolução. Os seres desse universo vizinho são meio que dementados. Foi quando Brahma, Vishnu e Shiva criaram um ser chamado Morhenso, que na doutrina órfica, esse ser aparece com o nome de Phanes, ou de Protogonos. E os orfistas, os órficos, dizem que Phanes ou Protogonos gerou um novo ovo, do qual emergiu a vida biológica, porque a vida desse universo vizinho é de plasma, não é biológica. Então, quando a vida biológica surgiu como? Aí é que entra todo esse jogo, que eu tento explicar isso num livro que eu ainda não lancei, chamado Projeto Talme. E o Projeto Talme seria o projeto que trouxe a vida do universo antimaterial para o universo material. E para isso, agora eu estou respondendo a sua pergunta, foram construídos 3 fornos de replicação de vida biológica a partir de códigos de plasma. Por que 3? Porque Brahma queria um forno para ele, Vishnu queria um forno para ele, Shiva queria um forno para ele. Então, os fornos replicadores de vida, chamados Awamayon, Awailingam e Awaien, foram os 3 fornos criados para trazer os códigos de vida antimaterial e eles serem ressignificados e nascer no universo material. Porque tem um problema, matéria e antimatéria, quando se encontram, se autodestroem. Então teve que ser feito aí um esquema científico nesses fornos para trazer a vida. Então, quando a vida veio de lá para cá, todos os códigos vieram dementes. Olhe bem, porque todo mundo lá é demente. Todas as espécies que existem no universo vizinho não são como nós. É uma proto-racionalidade, mas aquilo lá é demência. Então, qual foi o primeiro trabalho feito por esses 3 fornos? Neutralizar a demência. Como é que eles neutralizaram? Criando a irracionalidade. Aí o que era demência nos seres, nos animais biológicos, ficou sendo esse instinto que o cachorrinho tem, o gato tem, o leão tem, a cobra tem. Instinto. Mas é irracional. Aí esses fornos de replicação de vida foram semeando mundos. Aqui, a Terra, qual a primeira forma de vida que apareceu? Os cientistas dizem, há 3,8 bilhões de anos atrás surgiu uma molécula com o código de vida pronto, e é isso que nós cientistas sabemos. Essa molécula, a primeira molécula que surgiu aqui na Terra, a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Durante 800 milhões de anos a Terra foi se esfriando, a Terra era uma bola de magma. Quando se esfriou, quando surgiu a rocha e a água, numa poça d'água ou no mar surgiu essa gota de ácido com código, e ninguém sabe de onde isso veio. Nem como isso gerou-se, mas seria um forno replicador de vida que colocou isso aqui. Essa molécula-mãe é que se replicou o tempo inteiro e é todos os seres vivos que hoje a gente vê na Terra, de um pé de manga, de abacate até uma cobra, um macaco, um homem, tudo veio dessa molécula. Alguém colocou aqui. É a chamada teoria da panspermia balístico-dirigida, que envolve Francis Crick, essa é outra história. Mas assim, então a vida começou a surgir no nosso universo através desse tipo de semeadura, desses fornos replicadores. É isso que as mitologias dão a entender. É isso que eu explico.
Como a vida evoluiu para a questão de bifurcar o cérebro, que é a sua pergunta. Esses 3 fornos, notadamente, o de Brahma falhou, não fez nada. O de Vishnu só conseguiu criar seres secos, desse tipo biodemo, sem emoção, sem sexualidade. Mas o forno de Awai-Lingam, de Shiva, Shiva criou uma expressão avatárica de si mesmo, ou seja, Shiva criou uma expressão adiágina da sua condição adidaiva, estou usando aqui as expressões sânscritas que aparecem no Bhagavad Gita, para explicar como é que Shiva retirou de si mesmo o seu código e criou um ser, e esse ser chamado Pashupati, do seu genoma, todos os protótipos de animais que hoje existem no nosso universo, não é só aqui na Terra, não, teriam sido criados a partir do código de Pashupati, só que no universo vizinho, e veio pelo forno de Awai-Lingam e foi replicado em diversos mundos aqui na Terra.